Vocês não vão acreditar no que meu marido me aprontou. O meu marido, gente, me colocou contra a parede e mandou escolher entre meus filhos e ele. Fica comigo, gente, que eu vou te contar essa história. Depois já me disse se a minha atitude foi correta. Gente, assim, eu fiquei viúva muito nova, 25 anos quando eu fiquei viúva. O meu marido, gente, trabalhava em uma empresa e essa empresa, gente, infelizmente, houve um acidente lá e meu marido acabou não resistindo. Ele deixou 2 filhos comigo, do nosso casamento. O nosso casamento era bem saudável. Ele era aquele tipo de pessoa muito dedicada, tanto ao trabalho, tanto à família. Enfim, meu marido, gente, faleceu e eu fiquei, gente, muito abatida. Meus filhos também sentiram bastante. Eu fiquei 3 anos da minha vida sem me dar a oportunidade de conhecer ninguém. E eu só me abri, gente, pra conhecer outra pessoa, porque a minha família pegava muito no meu pé, dizer que eu era nova, que eu tinha que dar outra oportunidade de conhecer outra pessoa, enfim. Aí eu decidi ouvir eles, né, e comecei a me dar outra oportunidade. Aí comecei a sair, conhecer pessoas novas, e nessa saída, gente, acabei conhecendo um cara super maravilhoso, me tratava muito bem, me ganhou, gente, porque tratou meus filhos como se fossem filhos dele. E ele parecia, gente, ser realmente o pai das crianças, porque ele tratava as crianças super bem, me tratava também super bem. E depois, gente, que eu fiquei viúva, né, eu só conheci ele. E pronto, já começamos a namorar, e depois logo a gente foi se casar. Nos casamos, e ele me fez enxergar, gente, a vida de outras formas, os fatos da vida. Mas a principal razão da minha vida era os meus filhos. E por cuidar e tratar os meus filhos, gente, super bem, ele acabou me ganhando por completo. Infelizmente, gente, as coisas não aconteceram da maneira que ele demonstrava ser. E não demorou muito, eu engravidei dele. Agora eu vou te dizer uma coisa, viu? Na real, mulher é um bicho besta demais. A mulher já tem 2 filhos, me inventa de engravidar novamente, gente, vai ser burra assim longe. Agora pense aí, gente, já tem 2 filhos, vai procurar sarna pra se coçar. Foi o meu caso, viu, gente? Não que eu não ame meus filhos, mas porque a mulher é um bicho besta demais. E quando a minha primeira filha, gente, completou 1 aninho de idade, eu acabei engravidando novamente desse homem. E aí, gente, depois que as minhas filhas nasceram, o comportamento do meu marido mudou completamente dentro de casa. Ele mudou muito. Ele vivia, gente, maltratando os meus filhos. Ele não agia mais como ele agia com meus filhos. Ele começou a tratar os meninos muito mal, trazia as coisas para as meninas, dizia que não era para dar para os meninos. Sempre, gente, pegando nos pés dos meninos, dizendo que eu tinha que disciplinar, dizendo que eu tinha que colocar de castigo da forma certa. Os meninos não faziam nada, gente. Se eles fizessem, sim, eu ia discipliná-los. E ele começou a castigá-los de tal forma, porque se eu visse que os meninos estavam errados, com certeza, gente, eu ia disciplinar eles. Mas, gente, os meninos não faziam nada, era implicância dele. E eu não aceitei isso. Aí teve um dia que ele chegou pra mim e falou assim: não tá dando mais pra viver com você, de jeito nenhum. Seus filhos não me respeitam, ou você pega os meninos e entrega pro teu pai e tua mãe criar, ou então você pega e sai de casa com eles. Você que decide se vai abrir mão do nosso casamento, da nossa família, por causa de 2 moleques. Eu olhei assim pra ele, gente. Aí eu falei pra ele: quando você me conheceu, você sabia muito bem que eu tinha 2 filhos, e eu disse a você que eu só fiquei com você porque você tratava os meus filhos super bem, só me casei com você por essa questão. E foi por isso que eu me apaixonei por você. Mas da mesma forma que eu me apaixonei por você, eu posso muito bem desapaixonar. E saiba que meus filhos são minha prioridade, eles vão estar comigo até eles crescerem. E onde não cabe os meus filhos, também não me cabe. Posso ter 2 filhas com você, mas as minhas filhas não é melhor do que os meninos, não. Eu já tinha eles. E pra mim, eles são tudo igual. E pra ser sincero, eu prefiro ficar com os meus filhos. E falei pra ele: se você tá incomodado, quem tem que sair da minha casa é você. Aí ele pegou, gente, falou que eu ia me arrepender de ter trocado ele por 2 moleques. Aí eu peguei e falei: pelos moleques não, pelas molecas também. Aí ele começou a jogar na minha cara que ele tinha muita pena de mim, pena das crianças, que eu era uma morta de fome, enfim. E eu não era uma morta de fome, eu tinha a pensão do meu marido. Eu só perdi a pensão depois que eu me casei com ele. Abri mão da pensão pra me casar com ele. Aí ele deu uma de brabo lá, né? Queria bater nos meninos, gente. Eu não deixei, não aceitei. Ele começou a tratar os meninos muito mal. Daí eu decidi, gente, botar ele pra fora. Botei ele pra correr da minha casa. Agora me diz aí, gente, o que você saiu nessa situação?